Na aula de hoje do professor Algacir José Rigon, o tema será Leitura naturalista do mundo existencialista. Entre os tópicos abordados estão Naturalismo 1, Naturalismo 2, Naturalismo 3. Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos discutir aí uma nova concepção em relação às nossas correntes aí de filosofia da educação. Nesse sentido, nós estaremos discutindo aí a teoria do existencialismo, aquilo que é o pressuposto também chamado aí de naturalismo. Dentro dessa concepção, nós temos aí uma oposição à concepção anterior, né, que nós estávamos discutindo, que era o essencialismo, centrada aí numa visão dual do mundo e assim por diante. Então nós temos aí uma nova tendência e isso vai influenciar também o modo, né, como se procede aí o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Então são circunstâncias nesse sentido que são importantes e precisam ser consideradas aí a partir da filosofia, né, nesse entroncamento, então, nessa fronteira aí com o trato das questões pedagógicas, educativas propriamente ditas. E para começar então a nossa discussão, nós já podemos dizer então que, diferentemente da visão essencialista, o naturalismo aí tem uma visão de homem centrada na existência, na vida e na atividade. Aqui a existência precede a essência. De outra forma, a natureza humana é concebida aí como uma natureza mutável. Então, uma das grandes características dessa corrente, dessa nova tendência de compreensão do homem, do mundo, da vida, do modo geral, é que a partir do existencialismo, ou a partir do naturalismo, se vocês quiserem, na verdade nós preferimos sempre chamar aí, né, de naturalismo, pois isso foca um pouco mais as questões ontológicas, né, que dizem respeito aí ao ser, aquilo que nasce, né? Então, quando nós falamos aquilo que nós temos já definido, né, quer dizer, a priori ou não, nós falamos de questões da natureza. Então, enfim, naturalismo aí, quer dizer, gerando um pouco esse sentido de questões ligadas ao empírico, né? Então, um pouco isso também que faz referência aí ao nome. Mas, né, voltando à discussão central, no sentido teórico, nós vamos ter como característica principal a ideia de que a natureza humana, então, é mutável, ou seja, não há nada pré-fixado, ou então também não é nós não temos um destino, né, um caminho aí a ser seguido. Na visão do essencialismo, nós já nascemos, né, ou determinados, né, se nós pensarmos lá na questão aristotélica, por exemplo, né, quer dizer, já na semente, nós tínhamos o pressuposto aí do carvalho, da planta, quer dizer, já estava em germe aí na semente aquilo que iria ser. Então, quando nós olhamos para a criança, né, nós iríamos ver aí, evidentemente, o adulto, né, como se fosse a criança, né, um adulto em miniatura, ou a semente, né, quer dizer, a árvore, aí, o carvalho em miniatura, ou uma proporção aí reduzida nesse aspecto. Então, são questões nesse sentido que agora, com essa nova visão, muda-se completamente. E aí também aquilo que estava centrado antes na discussão das questões da essência, agora passam a estar centradas nas discussões aí relacionadas à vida, à realidade e aquilo que vai acontecendo, né, em termos de atividade. Então, quer dizer, ao existir, né, ao produzir, ao viver, é que nós vamos constituindo aí as nossas características. Então, nós temos aí uma diferença grande, né, em relação aos pressupostos filosóficos. Uma outra questão relacionada à questão do naturalismo é que, ao considerar o homem completo, né, desde o nascimento e inacabado até morrer, o adulto não é modelo. Por isso, a educação passa a estar centrada na criança, se quiserem, no educando, na vida, e volto a falar aí da atividade. Então, quando nós falamos dessa nova modalidade, né, de compreensão do homem e do mundo, né, já fazendo uma ponte direta com a educação, com as questões pedagógicas, nós vamos perceber imediatamente que aquilo que era o adulto, que nós tínhamos como modelo, como ideal a ser atingido, né, como exemplo, como algo a ser seguido, agora dentro dessa perspectiva educativa nós não temos mais. Portanto, o adulto deixa de ser modelo, ou a própria educação deixa de ter modelos, padrões a serem seguidos. Ao contrário, né, nós vamos focar no sentido pedagógico na criança, naquilo que a criança pode oferecer para a compreensão da atividade, para a condução do processo aí de ensino e aprendizagem. Então, quer dizer, todo o foco da educação vai estar centrado na criança. E mais, na vida da criança, né, nas atividades que ela desempenha, não aquilo que nós temos como pressuposto, né? Geralmente nós estamos preparando a criança para a vida, ou geralmente se pensa na educação no sentido mais tradicional, ou a partir da concepção essencialista, que se deve preparar
o educando a criança para a vida, para aquilo que ele vai enfrentar depois da escola, né? Como se fossem duas coisas um tanto diferentes, né? Quer dizer, uma coisa dentro da escola, outra coisa fora da escola. Então, dentro da escola se prepara para aquilo que vem depois ou aquilo que está fora. Na concepção naturalista ou essencialista não há muito essa divisão, isso vai desaparecendo. E aí a escola passa a ser a própria vida, a vida existe na escola, então as coisas boas devem acontecer na escola, ou a escola está meio que mesclada, né? Há uma indiferença em relação àquilo que acontece na escola e na vida, né? Então, quer dizer, é um outro pressuposto aí também de compreensão da educação a partir dessa nova concepção filosófica. Outras questões ainda vão estar relacionadas, né? As novidades aí introduzidas então na Europa a partir do Renascimento, por meio da urbanização, do comércio, desenvolvimento da ciência e das artes, descoberta de novos mundos, é aquilo que chamou a atenção então para essas realidades empíricas. Por que é importante destacar isso? Porque nós também temos que pensar, quer dizer, como é que o homem passa a ter outros pressupostos, a ter outras compreensões, né? Quer dizer, de onde surgem as novas ideias? Essa poderia ser a pergunta inicial para definir também aquilo que é o naturalismo, né? Nós já estamos vendo aí que ele tem uma característica bem diferente da teoria da essência, né? Então a pergunta agora se coloca nesse sentido: de onde vem essa nova concepção? Como é que o homem formou essa nova concepção, tendo em vista que até a Idade Média, né, até por volta de 1500 aí, o que predominava quase exclusivamente era a concepção outra. Então nós não tínhamos uma nova concepção aí nesse sentido. Então a partir desse aspecto, né, temos um outro pressuposto dado a partir do que? Das grandes navegações na Idade Média, então começam aí, e aí se chama, quer dizer, ao se vir para o Brasil, por exemplo, na descoberta do Brasil das Américas, os europeus que vêm para cá voltam para a Europa trazendo, né, ou falando das novidades. E aí se pressupõe também duas coisas. Primeiro, né, o mundo não era mais quadrado, finito, mas o mundo passa a ser redondo, infinito, tem uma outra proporção. Aquilo que se tinha como verdade vai caindo aos poucos por terra. E aí traz-se para a Europa, né, essas novidades, ou seja, há um mundo possível aqui, um mundo bom, cheio de riquezas, quer dizer, o ouro descoberto, ou mesmo outras riquezas relacionadas à madeira e assim por diante, é aquilo que, assim, em termos de luxo, as grandes navegações trazem, né, para a classe europeia, né, e aí nós vamos ter então uma nova visão a respeito da realidade empírica, ou seja, aquilo que era a realidade até então, ela pode ser, quer dizer, aquilo que era uma realidade ruim para ser vivida, agora ela pode ser, assim, modificado, então uma realidade que pode ser considerada um mundo bom a ser feito. Então, essas e outras perspectivas é aquilo que acrescenta, né, a novidade e vai fazer surgir aí uma outra concepção de mundo. Associa-se aí outras ideias, por exemplo, né, alguns itens importantes dessa viragem de pensamento, que é a nova classe burguesa, o desenvolvimento científico, a peste bubônica e exclusivamente também a teoria da evolução. A nova classe burguesa antes nós tínhamos o clero, né? Se bem lembrado, aí o clero era quem dominava em última instância a expansão e todo o desenvolvimento, aí, aquilo que estava relacionado à cultura e o domínio, né? Quer dizer, tanto do comércio quanto da cultura e assim por diante. Agora essa nova classe burguesa, quer dizer, faz frente àquilo que era o clero ou então as outras classes sociais, então se assume aí uma questão de liberdade e a classe burguesa vai dizer o seguinte: olha, nós podemos tomar a história nas nossas próprias mãos, nós precisamos ficar dependendo da igreja ou de outros povos, de outras situações. Então isso é uma questão importante. Associado a isso, né, que vão aparecer também aí a ideia do desenvolvimento científico. Por quê? Porque até então a igreja controlava todo o desenvolvimento da ciência, a igreja que impunha padrões. Ao surgir essa nova classe, quer dizer, liberta, um tanto leiga, né, quer dizer, fora dos portões eclesiásticos, há uma liberdade maior de se fazer pesquisa, né, o mesmo de se dissecar corpos e assim por diante. Então são perspectivas que vão se abrindo aí para o desenvolvimento da ciência. Uma outra coisa importante, né, aparece a imprensa, né, Gutenberg, aí a partir de 1500, 1600, que contribui para divulgar o conhecimento e a cultura. Mais uma vez, reitero, né, quer dizer, isso não vai estar mais nas mãos do clero, né, mas nas mãos dessa nova classe. E aí uma outra coisa que tem atrapalhado bastante o pensamento religioso é a tal da peste bubônica. O que aconteceu aí em termos de peste bubônica? Praticamente aí 1/3 da população europeia, de modo especial os trabalhadores, foram dizimados. Então o que acontece? Uma vez que há escassez de mão de obra,
Quer dizer, há uma classe também que vai exigir melhores condições de vida, então essa é uma questão importante, né? Então, quer dizer, faltam trabalhadores, aí toda uma reorganização da classe trabalhadora, das pessoas, dos cidadãos de modo geral, e também, né, de lambuja, aí nós temos o questionamento daquilo que eram as ordens eclesiásticas, porque em tese, no sentido da peste negra, quer dizer, a própria igreja não conseguiu se salvar. Quer dizer, a própria igreja não conseguiu interceder a Deus por aquelas pessoas, ou mesmo pelos papas, padres, né, bispos, alto clero de um modo geral, que também foi afetado por essa peste. Né? Então, a grande pergunta é, né, que Deus é esse e assim por diante. Né? Então, questionamentos ligados aí à religião de modo diverso. E, para finalizar, né, aparece então a teoria da evolução aí com Charles Darwin, né, questionando alguns pontos principais. E, em relação a esses pontos, nós podemos dizer então, Charles Darwin ataca então dois grandes mitos. O primeiro, mito da criação divina das espécies, e o segundo, aí, mito da superioridade do homem em relação aos demais seres vivos. Então, são duas grandes preocupações, né? Tanto aquilo que assim, vai fazer frente às ideias da igreja, ou então aquilo que é apontado como descoberta, como ideias novas. Charles Darwin vai dizer o quê? Né? Que o homem, né? Quer dizer, não foi mais criado exclusivamente enquanto uma obra divina ou enquanto obra aí de uma força sobrenatural, algo que o valha. Ao contrário, o homem tem uma descendência, aquilo que ligeiramente nós falamos, o homem descende dos macacos, vem dos macacos. Né? Nós precisamos compreender bem, evidentemente, né? Porque senão os macacos de hoje, né, logo mais, se transformariam em humanos. Eles não vão se transformar em humanos. Né? O que nós tínhamos é um antepassado, uma espécie comum, né, um parente comum, em relação aos antropóides que nós temos hoje, que deu origem ao homem, né, dentre outras espécies. Então, nós precisamos compreender direito isso, mas, enfim, o que é importante aqui, né, é que nós assumamos aí uma nova posição em relação à compreensão do homem e do mundo. Né? Então, quer dizer, o homem não é mais criado pela divindade, mas aparece aí no sentido da evolução, como as demais espécies vão aparecendo, né, ou vão se modificando ao longo do tempo, ao longo da história. E o outro mito, né, que com isso, né, o homem também não é superior aos demais seres vivos, ele passa a estar, quer dizer, no mesmo padrão, ele passa a ter aí uma questão de igualdade em relação a isso, porque ele não deixa de ser animal, ele é um animal tanto quanto o outro, apenas vai ter, enquanto animal, características que o diferenciam dos demais. Então, são duas questões importantes aí, que atinge tanto o pensamento religioso quanto aquilo que se concebia enquanto pensamento científico na época. Então, são duas ideias importantes que aparecem. Também, associado a isso, né, outras ideias que aparecem, é aquilo que vai estar relacionado ao conceito de mudança, ou seja, imaginado por Darwin, que afrouxava aí todas as fronteiras convenientes da mudança, dentro das quais Aristóteles a tinha procurado limitar. Dentro da concepção aristotélica, então, nós temos a mudança prevista, mas era uma mudança um tanto limitada, pois, se nós pensarmos a ideia da semente ou carvalho, esse exemplo que nós tomamos como aí prioritário, né, como imagem do pensamento aristotélico dessa transformação da potência para o ato, nós vamos ter uma transformação da semente carvalho, carvalho semente, quer dizer, uma mudança um tanto prevista, ela segue mais ou menos um caminho linear. Agora, a partir do pensamento do Charles Darwin, essa ideia de mudança, ela sofre alterações. Porque, quer dizer, o filho do carvalho, ou a semente de carvalho, não necessariamente vai produzir um novo carvalho. Ou aquilo que nós costumeiramente dizemos, né, quer dizer, filho de peixe, peixinho não necessariamente vai ser nesses moldes, pois filho de peixe pode ser outra coisa. Se nós considerarmos as mudanças previstas aí a partir do Charles Darwin, dada de modo especial, a partir da mudança da configuração genética, ou seja, nós vamos ter aí um ser mutante. Então, na medida que nós vamos ter um ser mutante, quer dizer, um filho de peixe pode ser um peixe, né, melhorado, com algumas características diferenciadas, enfim, pode estar próximo, né, àquela espécie que lhe deu origem, mas, vamos assim, se for um descendente fértil, vai criar, né, vai originar uma nova espécie. Então, são mudanças de outro nível, né, ou em outro sentido, que estão previstas no pensamento darwiniano, que afrouxa, então, né, quer dizer, um pouco essas fronteiras daquilo que era o pensamento mais rígido, de modo especial, se nós considerarmos o pensamento aristotélico. Isso vai ter outras tantas implicações, então, para o pensamento pedagógico também. Você que prestou atenção, responda, então, nosso primeiro quiz.
Para qual concepção filosófica da educação a natureza humana é mutável? A. Essencialismo. B. Existencialismo. Naturalismo. C. Dialética. D. Tradicional. A alternativa correta é a letra B. Existencialismo. Naturalismo. Parabéns a você que marcou a alternativa B, existencialismo, naturalismo, pois é justamente para essa concepção filosófica que a natureza humana é mutável, ou seja, não tem aí uma essência previamente fixada, um destino a ser traçado, né? Então são coisas que podem acontecer ao longo dos tempos, né, e que nós vamos mudando aí conforme as circunstâncias. Discutindo então essas questões relacionadas à essência, à nova visão naturalista, nós vamos perceber aos poucos que nós não nascemos com uma essência, nós não nascemos pré-determinados, né? Nós não temos aí nessa ideia, né, de filho de peixe, peixinho é, nós não temos a condição de nascermos essencialmente peixes, por exemplo. Nós vamos formando a nossa essência de acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com aquilo que nós fazemos, né? É assim que nós vamos delimitando um pouco as nossas características pessoais e aquilo que nós somos. Então nós podemos dizer que nesse sentido nós nascemos, né, ou nós percorremos, né, o processo todo aí vivendo numa situação de seres humanos inacabados, incompletos, né? Porque nós morremos e mesmo assim ainda não completamos aquilo que é a nossa essência, parece que sempre vai faltar algo. Esse é o processo aí relativo a essa concepção naturalista, né, que está associada também à questão da liberdade de algum modo. Então, quer dizer, nós nascemos livres, né, para sermos e traçarmos do destino o caminho que quisermos, né? Nada é imposto logo ao nascimento. É um pouco essa perspectiva que se põe e isso assume formas pedagógicas, formas educativas, de modo especial no Brasil, né? Isso vai predominar a partir de 1930, com o movimento aí da Escola Nova, que logo mais adiante a gente também pode discutir e aprofundar um pouco, né? Já visto que é um modelo de educação que vai ter todo o centro na criança e na perspectiva da educação, né? Enquanto tendo aí uma missão redentora, né? De salvar, de formar pessoas e assim por diante. Então, essa é um pouco uma perspectiva também educativa associada a essa tendência de pensamento, né? Falando nisso, então nós podemos dizer que a educação no Ocidente, e aí, portanto, antes da era brasileira, só se firma no final do século XIX e começo do século XX, saudado aí como o século da criança. Então essa é uma perspectiva importante quando nós falamos de educação, né? Quer dizer, toda a atenção, todo o foco vai estar centrado na criança, porque se pressupõe, né, até hoje, em alguma medida, na maioria das correntes pedagógicas, que é a criança que nós conseguimos formar. O adulto parece que já está com personalidade, já está formado e nós não teríamos grandes oportunidades de, vamos assim, modificá-lo ou de atuar aí no sentido de reverter ou mover ou, sei lá, transformar qualquer coisa parecida nesse sentido em relação à personalidade, às aptidões, às habilidades que ele, porventura, necessita desenvolver. A criança parece que é um tecido mais móvel, mais flexível, inclusive algumas tendências ligadas aí à perspectiva da neurologia, estudos científicos, né, vão mostrar ou vão tentar fundamentar de alguma forma que a criança seria muito mais habilidosa para aprender coisas novas. Isso pode ser línguas, pode ser quaisquer outras habilidades aí relacionadas, sei lá, a tocar um instrumento, né, a se tornar um musicista, desenvolver a questão artística ou mesmo desenvolver aí as outras disciplinas implicadas no currículo. Então são coisas que estão postas, né, a partir dessa perspectiva teórica. Por isso que o século é saudado como o século da criança, para que o foco todo se volte para a criança. Então a criança pode ser formada em várias dimensões, né? Alguns autores vão dizer aí, inclusive, né, que não importa o tipo da criança, não importa a condição que ela nasce, nós podemos formá-la e transformá-la naquilo que nós bem desejarmos enquanto educador. Então essa é uma perspectiva importante para se pensar a educação. De outra forma, né, outras ideias que aparecem dentro dessa perspectiva é então que a pedagogia da existência se divide em dois grupos. Um que se opôs em vista do indivíduo e outro em vista do grupo. Então, em relação àquilo que era a perspectiva tradicional,
nós vamos ter duas tendências naturalistas, né? Não é uma única tendência naturalista. Uma delas vai se opor em relação à perspectiva tradicional, vai dizer, olha, é o indivíduo e a partir do indivíduo que nós temos todas as formações sociais. Então o indivíduo se forma a partir dele mesmo, a partir das nossas vivências empíricas, práticas, cotidianas, dependendo aí única e exclusivamente daquilo que o indivíduo faz ao longo do percurso da sua vida. E é aí que vai acontecer o processo, então, de formação. São até aquilo que nós poderíamos chamar de pedagogias mais individualistas, que pressupõem a formação do indivíduo a partir dele mesmo. E aí o ideal, por exemplo, em termos de escola, seria que nós tivéssemos salas, né, pouco numerosas, ou então que nós tivéssemos quase que exclusivamente um professor e um aluno, porque cada um seria portador aí de uma questão subjetiva, de uma característica relacionada à subjetividade, que é diferente do outro indivíduo. Portanto, toda a formação ela aconteceria a partir do indivíduo, e o peso maior é do indivíduo. Uma outra tendência que se opõe, né, é a ideia de que, então, em relação àquilo que se tinha, agora toda a tendência está formada no grupo. Lógico, continua sendo a vivência do grupo, né? Nós não nascemos mesmo assim com alguma essência, mas aí nesse sentido a formação do indivíduo estaria dada a partir da participação num determinado grupo social. Então nós vamos ter aí toda a ideia do ambientalismo, do comportamentalismo em termos de psicologia inclusive, que vai fundamentar um pouco essa tendência, e isso vai se tornar depois, vai se transformar depois em formas pedagógicas, em atividades pedagógicas de formação da criança, de formação do indivíduo, pressupondo, portanto, sempre o grupo. Não é por nada que nós temos várias correntes pedagógicas que enfatizam sempre que é melhor que as crianças façam atividades de forma colaborativa, em grupo, com vários indivíduos e assim por diante. Então, um pouco essa perspectiva também que está posta aí dentro dessa concepção pedagógica. Outras ideias relacionadas a isso é o fato, então, de que Rousseau, né, foi quem parece aí que abriu as porteiras para a pedagogia da existência. E Rousseau fez aí uma revolução copernicana na educação. Então, duas coisas importantes. Primeiro, Rousseau, né, tem se tornado uma espécie de pai desse tipo de pedagogia, né, pai do naturalismo. Logo na sequência nós vamos apontar aí algumas ideias principais desse pensamento, de onde ele tira aí, né, ou ele passa a governar os processos educativos, pedagógicos de uma forma diferenciada. Então, é importante ter em mente aí todo o pensamento do Rousseau e toda a contribuição do Rousseau para a educação. Agora, o que mais importa também é que o Rousseau faz essa revolução copernicana. O que é isso? Quando nós falamos em revolução copernicana, nós lembramos Copérnico. Copérnico propôs o quê? A teoria do heliocentrismo. Por quê? Porque até então, o geocentrismo, né, que era a teoria predominante, dizia que a Terra era o centro do mundo. O Copérnico faz o que? Inverte da Terra, diz, não é mais a Terra o centro do mundo, né? O centro do mundo é o Sol. Então nós passamos a ter essa inversão copernicana. Na educação, Rousseau faz a mesma coisa. Nós tínhamos o centro, todo o foco no adulto, que deveria dominar com segurança os conteúdos, as habilidades, conduzir o processo de ensino e aprendizagem. O Rousseau vai dizer exatamente o contrário. Não, é a criança que deve conduzir, né? A criança que tem autonomia, liberdade. A criança não precisa obedecer desde o berço, né? Obedecer mesmo antes de saber o que está acontecendo no mundo. Não, a criança tem total liberdade em relação a isso, e a educação até vai ser um pouco negativa, né? Ou seja, impeditiva, né? Se impedir de que algo seja feito em termos de formação, porque formar uma criança pode significar aí corrompê-la nesse aspecto educativo, pedagógico, né? Então tem todo aí um contrassenso, né? Então uma contravenção em relação àquilo que estava sendo posto até então pelas outras pedagogias, pelas outras correntes até filosóficas, nós podemos dizer, relacionadas à educação. Então o Rousseau é quem abre as portas para esse novo modelo. Outras ideias, né, ainda do Rousseau, que podem ser destacadas, é então a sua principal obra, né, Emílio, que direcionou aí um processo de educação em obediência aos impulsos da natureza. Então, quando nós falamos do Rousseau, uma das obras aí que impera, né, é uma obra grande, tanto em termos de importância, quanto em termos de páginas, né, são quase 700 páginas aí escritas pelo Rousseau, que demonstra toda a educação do Emílio, né? E aí é importante destacar que o Rousseau escreve o Emílio, né, a educação do Emílio, ou seja, a educação do homem, a partir daquilo que são os aspectos naturais. O que são os aspectos naturais? São os sentidos, os impulsos,
né, aquilo que nós já temos ao nascer. E aí o Rousseau vai procurar então defender o Emílio de todo o processo civilizatório, porque o processo civilizatório vai significar de alguma forma corrupção, vai significar problema para aquilo que são as nossas tendências naturais, né? Até porque, mais adiante eu explico melhor, o homem nasce dentro dessa visão do Rousseau bom, né? Mas a sociedade é que o corrompe. A sociedade aí seria por via da educação. Portanto, nós precisamos privar de alguma forma a criança dessa educação racional, né, instrumental, extremamente conduzida a partir assim, de uma certa intencionalidade do professor, em vista de uma educação pautada então nos aspectos do desenvolvimento natural, no sentido. Então, é uma outra perspectiva que se abre. E aí o Rousseau também vai escrever Emílio, né, educar o Emílio, educar esse homem, na mesma medida em que ele está escrevendo junto uma outra obra, que é o Contrato Social. Então, o que o Rousseau faz? Ele está pensando o Emílio, a educação do Emílio, e ao mesmo tempo está escrevendo o Contrato Social, porque ele está pensando a constituição de uma sociedade, né, uma organização de uma sociedade para que o Emílio possa viver. Então, são duas coisas importantes, né? O Rousseau pensa a sociedade, pensa uma organização social, e também pensa um homem para essa sociedade. Ou, se vocês quiserem, né, quer dizer, pensa aí o homem, né, como deve ser esse homem, e aí vai pensar também em formar uma sociedade para que esse homem livre, então, possa viver, né? Ou seja, um homem totalmente diferente, né, mais moderno, mais arrojado em termos de características relacionadas aí à questão do, vamos dizer assim, ligadas à questão do liberalismo, né, ou do progressismo, de outras circunstâncias presentes, né, e postas nessa mesma proporção. Algumas expressões desse movimento, que tem início com Rousseau, então, e fazem parte aí da pedagogia da existência, são o movimento da Escola Nova, Kilpatrick, Skinner e Piaget. Então, quando nós pensamos esse movimento dessa pedagogia, de modo especial agora pensando a educação brasileira, nós vamos ter aí alguns ícones, né, importantes naquilo que foi acontecendo em termos de história da educação. Então, isso vai aparecer primeiramente nos eventos da Escola Nova, a partir de 1930, de modo específico em 1932, quando aí o movimento, né, dos pioneiros da educação, assinado por dirigentes importantes, né, tanto no sentido da elite, da classe dominante, quanto no sentido das questões políticas estatais. Então aparece aí primeiramente esse movimento da Escola Nova, né, junto aí depois com o pensamento de Kilpatrick, um descendente do pragmatismo norte-americano, Dewey, Dilthey e outros, que vão fundamentar então uma pedagogia aí toda centrada, né, nos aspectos do desenvolvimento da criança a partir de atividades múltiplas e a partir de formas variadas de experiência que a criança pudesse ter acesso na escola, exatamente para proporcionar esse desenvolvimento. Em 1980, né, mais adiante, nós vamos ter a grande presença então do comportamentalismo a partir da visão do Skinner, então uma nova frente, aí, uma nova forma também de se educar. E recentemente, então, nós vamos ter a influência, né, do pensamento do Piaget, relacionado então à perspectiva do construtivismo. Todos esses pensadores se enquadram, sem dúvida nenhuma, dentro dessa perspectiva da educação naturalista, pois pressupõe sempre como ponto de partida aquilo que está ligado enquanto tendência natural às questões do próprio indivíduo. Mas lembrando sempre, né, o indivíduo nasce, ele vai se formando a partir daquilo que ele vai construindo, é o indivíduo que constrói. Então, Piaget vai dizer, por exemplo, que nós construímos nossos esquemas, né? Nós não nascemos aí com muitas tendências, nós apenas temos algumas leis naturais, biológicas, orgânicas, que funcionam, né? Que são invariantes, aliás, no caso do Piaget, ao longo da vida, mas que isso vai sendo formado e gestado ao longo dos dias, ao longo dos tempos, diferentemente aí de outros pensadores ou de outras perspectivas pedagógicas. Ainda está associado a isso, né, a ideia de que toda obra de Rousseau, então, é perpassada aí pelo fato, né, de que concebe que o homem é naturalmente bom, mas a sociedade é que o corrompe. Então, quando nós pensamos no homem a partir da perspectiva do Rousseau, nós vamos ter aí a ideia de que esse homem nasce bom, né, nasce dotado de características boas. E quando eu falo de bom, o homem é bom no sentido moral, né, é bom nas várias circunstâncias aí ligadas à natureza. E não há corrupção nenhuma dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque mesmo quando a gente diz, a criança, né, dá um passarinho para ela, ela esmaga, ela mata. É que, na verdade, não é que ela é ruim em vista disso. Para o Rousseau, essa criança continua sendo bom. Isso não é uma questão de valor moral. Isso é uma questão de que a criança ainda não controla, por exemplo, a sua força física.
Então a educação precisa fazer com que a criança controle esses seus ímpetos, essa sua força. Mas isso não faz da criança uma má criança, uma criança com tendências ruins e assim por diante. Então essa é um pouco a perspectiva também que vai aparecer aí dentro do pensamento do Rousseau. E aí toda a corrupção, né, toda a falsidade que essa criança possa desenvolver, todos os problemas relacionados à personalidade e outros mais, que vão conduzir exatamente à falta de moral, ou ao mau uso, né, de valores, dentro dessa perspectiva, vai estar relacionado assim a essa apropriação de valores indivíduos na sociedade na qual ela está inserida. Então é a sociedade que a corrompe. E aí a via que a sociedade tem para se reproduzir é a educação. Né? A educação vista aí também como uma espécie de mecanismo, né, de transmissão de valores, de cultura, ou simplesmente de reprodução daquelas características e condições sociais de umas gerações para as outras. Portanto, a educação aqui é negativa, ou seja, se perguntasse para o Rousseau o que deve ser feito em termos de educação, o Rousseau diria, olha, nada deve ser feito, ao contrário, né? Deve-se impedir que algo seja feito, porque fazer algo é corromper. Então a criança deve ter um aprendizado, né, um desenvolvimento aí muito mais espontâneo. E a educação, nesse sentido, seria espontaneísta, né, por excelência, dentre outras características, dentre outros atributos semelhantes a esse. Você que esteve atento, responda ao nosso segundo quiz. O século XX, no qual predominam as filosofias da natureza, é saudado como o século A. do educador, B. do adulto, C. da criança, D. da filosofia. A alternativa correta é a letra C, da criança. Acertou quem marcou a alternativa C, pois o século XX realmente é aquele século, né, onde as pedagogias vão centrar o seu foco na criança. E aí vão colocar esse sujeito, né, a criança propriamente dita, como aquela que marca toda a atividade pedagógica e como aquela que direciona os processos aí de ensino e aprendizagem. A dica de leitura de hoje é o livro Filosofia da Educação. Neste livro, encontra-se uma reflexão sobre os assuntos educacionais transitando do humanismo ao racionalismo, do pragmatismo ao multiculturalismo, da ética ao pós-modernismo. Dentro dessa perspectiva de discussão no pensamento do Rousseau, a grande preocupação que nós poderíamos destacar desse exímio pensador é porque o homem nasce bom, né? Nasce nessa condição de bondade e aos poucos então ele vai sendo corrompendo. Né? O que acontece aí com esse processo, né? No processo de transformação, que aos poucos então ele se torna um outro ser, um outro indivíduo, agora corrompido, vamos dizer assim. Então, o Rousseau vai encontrar isso, né, lá no berço ainda, né? Quer dizer, a partir do momento que a criança nasce e é amamentada, ele vai dizer, olha, quando se escolhe a mãe, né, ou a ama de leite, assim por diante, aí já pode acontecer então a corrupção da criança. Então, quer dizer, são uma sequência de situações que podem culminar nesse processo aí de modificação. Vale a pena, sem dúvida nenhuma, ler os livros do Rousseau, de modo especial o Emílio, né? Nós até podemos dizer, de alguma forma, né, que não há bom pedagogo, não há bom educador que não tenha lido aí Emílio, né, ou esta obra do Rousseau, que trata aí especificamente sobre a educação. Nessa mesma esteira de pensamento, ainda nós podemos destacar então que na profundidade, né, na intimidade dos problemas, o mundo moderno se caracteriza, né, e se diferencia diante dos outros períodos históricos pelo pensamento baseado então na experimentação, ou seja, pelo pensamento científico. Dito de outro modo, a ciência oferece o como e o porquê da nossa civilização. Então, uma coisa importante quando se está a pensar nessas novas tendências pedagógicas, considerando aí o período moderno, de modo especial aí 1700, 1800 em diante, nós vamos ter uma grande perspectiva da educação baseada então nos métodos experimentais. Isso porque nós temos em vista o desenvolvimento da ciência e tudo aquilo que deve ser posto em termos de educação precisa ser posto a partir da perspectiva da racionalidade. Então nós não podemos mais
vamos assim, almejar, né, ou ter em vista aquilo que seria a verdade de uma determinada autoridade. Aliás, a autoridade aqui é fortemente questionada. Não só a autoridade, como todas as possíveis verdades reveladas pela fé, ou verdades ocultas, ou mundos misteriosos. Dentro dessa perspectiva, não cabe mais esse tipo de explicação. Então, se buscam aí explicações, sim, com base na experimentação e base num roteiro aí científico, com base num roteiro assim, preocupado mais com a questão da ciência, né, ou então nesses aspectos de condução mais racional do ensino, de uma forma também intencional. Uma outra perspectiva ainda ligada a isso, né, é o fato então que o método experimental formou tendências que são características desse mundo moderno. Dentre elas, a convicção e a segurança quanto às possibilidades do pensamento, desvencilhando aí da dependência que mantinha com essas potências invisíveis. Isso significa maior confiança também em si mesmo. E, dentre outras coisas, as instituições então perderam o caráter eterno que possuíam, ou seja, passaram a ser vistas como transitórias, humanas e passíveis de mudança. Então, tudo aquilo que era mais ou menos eterno, né, aos poucos foi se desfazendo. O homem retoma, né, ou toma pela primeira vez, num sentido histórico, né, nas suas mãos, a rédea, né, da condução da sociedade, inclusive da própria vida, ou seja, o homem, a partir da ciência, passa a confiar mais em si mesmo, ou seja, ele não está mais dependendo de potências invisíveis, né, ou então de uma verdade revelada, né, no sentido da fé, por uma divindade ou qualquer coisa que o valha dentro dessa perspectiva. Ao contrário, a ciência mostra para ele, e ele consegue encontrar pela ciência as verdades a que procura, consegue encontrar as certezas, consegue dominar a natureza, tanto a natureza fora de si, quanto a natureza dentro de si. Então, a perspectiva da ciência lhe dá mais confiança em relação a isso, e aí conhecendo, né, se a si mesmo, dentro dessa perspectiva, né, e conhecendo o mundo, ele consegue também influenciar, né, e aí conduzir o destino, né, da forma aí que ele queira, né, ou da forma que as classes dominantes queiram, se quiser. Né? É sempre importante mencionar isso, porque quando nós falamos em tendências filosóficas ou pedagógicas, nós também temos aí como um subproduto, né, enquanto aquilo que está na estrutura social, que às vezes a classe burguesa, a classe trabalhadora, a classe operária, então são condições variadas e diversificadas dentro dessa perspectiva. Uma outra situação, né, que ainda precisa ser discutida é que as próprias instituições, se nós tomarmos a instituição mãe, né, a igreja, que até então era o grande poder, umas instituições políticas, que eram os grandes poderes até a Idade Média, agora elas perdem esse poder e elas perdem inclusive a autoridade. Né? Então, quer dizer, elas são mutáveis, são transitórias, outras instituições vão assumir, ou então elas precisam se adaptar, se adequar às novas exigências sociais. Então, é um pouco isso que vai sendo aí ocasionado, né? Quer dizer, uma manifestação, grandes ideias, nesse novo mundo chamado aí de mundo moderno, né? Em referência às ideias aí do século XVIII e XIX. E, em vista disso, se exigirá, então, em termos de educação, levar as crianças a pensar por si mesmas. Os encarregados para educar, pais e professores, precisam abandonar o pressuposto, então, de que tem aí o direito e o dever de determinar o futuro moral e intelectual dos jovens, pois a verdade é que não se pode, ainda que se queira, adivinhar o que as nossas crianças carecerão aí de pensar. Essa é uma ideia do Kilpatrick, e ela é reveladora, né, da condição dessa nova forma de se pensar, né, no sentido da filosofia da educação, ou seja, ainda que se queira, né, quer dizer, aquilo que as crianças aprendem hoje, né, não é certeza de que isso será útil e importante para o futuro, para o amanhã, do que lhe dará sustentação, né, respostas para os problemas de amanhã. Né. Quem vive aí nesses últimos 50 anos, né, nós podemos comparar isso grandemente, quer dizer, aquilo que se tinha há mais de 50 anos era uma mudança lenta até. Agora aquilo que está acontecendo, né, quer dizer, as coisas mudam a cada 10 anos, né, há mudanças drásticas, tanto em relação à produção do conhecimento, da ciência ou outras perspectivas. Então, aquilo que são as respostas hoje para os problemas, aquilo que são os instrumentos úteis para a solução dos problemas, daqui a 20 anos, serão talvez totalmente diferentes. Né? Então, quer dizer, aquilo que nós tínhamos como certeza agora nos é posto mais como dúvida, né? Como uma situação que a única certeza talvez que nós temos é que as coisas vão mudar. Né? Agora, qual o caminho dessa mudança?
Também não se sabe. Aquilo que se precisa fazer em educação? Também não se sabe. Então, talvez a coisa mais sensata a ser feita é possibilitar às crianças o máximo de experiências possíveis, o máximo de formação possível, no sentido de diversidade, porque daí no momento que elas precisarem de algo, elas vão ter aquilo, né? Quer dizer, na sua bolsa, é só pegar, opa, já tive experiência com isso, já tive experiência com aquilo, né? Já fui formado para isso, já fui formado para aquilo. Então, quer dizer, essa diversidade que precisa estar posta em termos de educação e que é aí aquilo que de alguma forma, né, vamos assim, é sugerido por essa tendência educativa pedagógica. Outras coisas ainda relacionadas a isso está dado então no sentido de que a experiência, né, tem um lado passivo e aí um outro lado que é o lado ativo. E é de modo especial esse lado ativo que deve ser garantido. Isso vai significar, dentre outras coisas, que o indivíduo possa ter experiências de caráter social, experiências diretas, pois essa é a condição de uma educação fundada aí nos princípios da democracia e da moralidade. Então, dentre outras coisas, né, o indivíduo aí precisa ter novas experiências diversificadas, exatamente porque isso é, em última instância, aquilo que vai formar no sentido das novas tendências, né? Quer dizer, democracia significa também aí percepções diferentes, significa aí poder, né, olhar para uma condição diferente e aceitar, inclusive, o diferente, o novo. Então, se nós pensarmos dentro dessa perspectiva, essas experiências, né, essa diversidade é aquilo que vai formar esses novos valores e aquilo que vai possibilitar que a sociedade, né, conviva harmoniosamente, né, ou conviva aí de um modo, né, de uma forma mais tranquila. São princípios aí também no sentido político que estão associados, sem dúvida nenhuma, a uma perspectiva aí liberal, né, ou liberalista, né, ou seja, aquilo que está pressuposto enquanto liberdade do indivíduo, né, ou da condição de viver no sentido social, né? Então aí a ideia seria não trair essa liberdade que nos é dada naturalmente. Uma outra perspectiva, ainda associada a isso, é que não satisfeita então com o entendimento do mundo físico e natural, a ciência, né, precisava investigar também a subjetividade humana, ou seja, espírito, alma, mente, etc. Traçado no século passado, essa meta adquiriu aí prioridade ímpar, né, depois de 1900. A psicologia, então, ganhou aí um status de grande ciência e a subjetividade foi loteada palmo a palmo pelas diversas teorias que procuram entendê-la e controlá-la, né? Então, quer dizer, a grande questão é que agora nós estamos diante aí, assim, dessa preocupação com a subjetividade humana, né? Quer dizer, como é que se forma, né? Como é que nós pensamos na questão da alma, do espírito humano e de modo especial naquilo que talvez seja o grande mestre, né? O condutor da vida, das atividades, que seria aí dentro dessa perspectiva aí o cérebro, né? Então, quer dizer, nós temos uma grande preocupação aí com as questões psiconeurológicas, né? Ou simplesmente psicológicas. Quais são as funções que de fato nós precisamos desenvolver? Então não é por nada que a partir de 1900, ou seja, essa tendência, né, em explicar a subjetividade humana, as perspectivas individuais, né, quero entender o outro, exclusivamente o outro, né, o indivíduo, como é que ele se move, né, aquilo que está fundamentando, quer dizer, por que eu me movo para a direita, por que eu me movo para a esquerda? Pode ser pergunta simples, né, aquilo que diz respeito ao comportamento humano. Então a psicologia entra aí com uma grande contribuição para explicar essas novas tendências. E aí a filosofia, né, outras ciências vão cedendo lugar um pouco para essa nova ciência, que é a psicologia, que assume aí, passa a ter um grande status para delinear então os caminhos da educação, né? Mas volto a dizer, isso surge a partir dessa perspectiva, né, naturalista, existencialista, que tem uma grande compreensão e entender, portanto, a subjetividade humana, entender, né, como é possível formar novas subjetividades ou como é possível controlar então a formação dessa subjetividade. Evidente, isso pode ter lá seus aspectos positivos em relação ao bom uso, né, que se faz dessa ciência, mas também pode ter aí um aspecto negativo em relação àquele uso que se faz simplesmente para controlar o comportamento humano, né, para direcionar as pessoas num determinado rumo em relação a uma determinada direção de formação e comportamento, ou então para simplesmente padronizar, né, o comportamento dos indivíduos. Então essa também é uma grande preocupação aí no sentido psicológico. Outras questões relacionadas a essa perspectiva aparecem então dentro da perspectiva do behaviorismo, né, o comportamentalismo, que pretende estudar o comportamento dos seres, entre ele o humano, como decorrência então dos
estímulos do meio. O indivíduo não tem aí uma estrutura psíquica de natureza diferente do meio circundante, nem impossível de ser submetido à observação controlada. Ao contrário, aquilo que costumamos chamar de liberdade, vontade, livre-arbítrio, não passa de uma dimensão ainda não compreendida. Então, para o behaviorismo ou comportamentalismo de um modo geral, né, ambientalismo se vocês quiserem, essa dimensão do comportamento humano, né, que nós geralmente chamamos de liberdade, vontade e assim por diante, para eles, né, é algo que está determinado pelo meio, por aquilo que são as nossas circunstâncias, por o ambiente no onde nós estamos inseridos. Então, isso é um pouco essa perspectiva então, do comportamentalismo, do ambientalismo, e para eles, na medida em que nós entendermos como acontece esse processo, né, de estímulos e formação do comportamento, nós também vamos ter aí o entendimento da subjetividade do indivíduo. Isso começa lá com o Pavlov, né, quando ele faz lá os seus experimentos com um cachorro, né, na medida em que dá alguns estímulos, e aí a partir desses estímulos tem aí uma determinada reação. Então, dentro dessa perspectiva que nós vamos focar, então, quer dizer, a partir aí do comportamentalismo, entendendo simplesmente o comportamento humano como também um comportamento animal e direcionado pelo meio, né, por aquilo que são as nossas circunstâncias. Portanto, o papel do professor, se nós nos perguntássemos agora, seria aquele que organiza o meio no qual vai acontecer a atividade pedagógica, no qual vai acontecer aí o desenvolvimento do indivíduo. Ainda associado a isso, nós podemos destacar então o pensamento do Skinner, onde ele diz: o indivíduo não é a origem ou uma fonte, ele não indicia nada, e nem é ele que sobrevive. O que sobrevive é a espécie ou a cultura. Elas estão além do indivíduo, no sentido de serem responsáveis por ele e sobreviverem a ele. O que Skinner quer dizer aqui, né? Lembre quando eu coloquei que a pedagogia da natureza, né, o naturalismo ou da existência, se opunha, né, à pedagogia da essência em duas dimensões. Essa é a dimensão que se opõe no sentido da oposição pelo grupo, ou seja, para o Skinner, né, o que importa é a espécie, é o grupo, e é isso que vai sobreviver ao indivíduo. Então, o indivíduo, né, de alguma forma, não é fonte de nada, não é o indivíduo que inicia nada, né, ele é resultado ou produto do ambiente, ele é resultado ou produto da cultura, da sociedade, né, o próprio pensamento sociológico do Durkheim, e aí nós entramos no sentido do positivismo, é quem vai estar também fundando e delimitando um pouco essa perspectiva. Pois, né, o Durkheim vai dizer, olha, as gerações são educadas, né, as novas gerações, a partir das velhas gerações que absorvem aquele conteúdo. Então essa é um pouco a perspectiva também da educação que está posta aí a partir do pensamento do Skinner, né, o indivíduo como algo, ou como alguém determinado pelo grupo, pelo ambiente que vive, né? Então é como se eu perguntasse, né, me diga onde você vive, né, em qual cultura você vive, eu te direi quem és, né? Essa é a sua personalidade, essa é a sua condição. E isso vai aparecer também nas questões pedagógicas, quando nós tratamos daqueles indivíduos, né, que de uma forma ou de outra vão estar aí determinados no sentido educativo, né, por viverem, né? Ah, vive na periferia, então só posso esperar isso, né? Evidente, né? Depois nós vamos questionar também essas tendências. E, para finalizar, então, apenas destacar uma última ideia, né, que o principal problema do tempo atual é que a ciência tem avançado muito no âmbito externo, mas pouco no que se refere à realidade interna, espiritual do homem. Ou seja, o que garante a correta aplicação dos resultados da ciência e da natureza é o sucesso que a ciência terá no domínio humano, ou seja, no controle do comportamento humano, né? Então, quer dizer, nós avançamos muito em termos de ciência, no sentido de dominar a natureza, dominar aspectos objetivos externos, mas não raras vezes nós pecamos no sentido de entender o comportamento humano, né, ou naquilo que torna as pessoas mais humanas, tanto no sentido moral quanto espiritual, né, no desenvolvimento aí, no sentido do desenvolvimento intelectual. Então são essas perspectivas que precisam também ser postas, né, refletidas, pensadas por nós, vamos assim, educadores, né, professores ou todos os que estiverem nesse meio. Você que prestou atenção, responda aí ao nosso terceiro quiz. Em termos de pensamento filosófico, qual a característica principal do mundo moderno? A. A experimentação. B. A ideia do adulto modelo. C. Os valores morais. D. A atividade.
alternativa correta é a letra A experimentação. Parabéns para você que marcou a alternativa A, experimentação, pois o pensamento moderno é marcado pela ciência, pela razão, pelos aspectos racionais, e aí entra, como cunho especial, a ideia de que tudo precisa ser comprovado no âmbito da ciência a partir da experimentação, a partir do dado empírico. Portanto, se fazem críticas às questões metafísicas ou então outras tendências, como a revelação das verdades por uma divindade. Então, quer dizer, um pouco essa perspectiva que está posta aí na questão. Chegamos ao final da nossa aula. Não esqueça de acessar a plataforma para fazer as atividades ou também para tirar as dúvidas. Lembrando sempre que é importante participar dos fóruns ou mesmo conversar com o professor aí para que tudo aquilo que você tenha enquanto dúvida fique esclarecido. Para isso, também leia aí o capítulo correspondente no livro didático. Ele ajudará você a compreender melhor aquilo que são as características, aquilo que é o pensamento que nós vamos elencando aí em termos de concepções filosóficas. Na próxima aula nós continuamos discutindo essas tendências da filosofia da educação, marcadas agora precisamente pelo pensamento dialético. Até lá!